Come to me, you weary one, and I will give you rest. I will give you rest. Come to me, you weary ones, and I will give you rest. I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Take me upon you, and I will give you rest. Come to me, you broken one, and I will give you peace. I will give you peace. Come to me, you Alguns trechos bíblicos ficam claros diante dos nossos olhos. Pastos baixos e abençoados, onde até os cordeiros podem se alimentar. Existem, no entanto, profundezas onde nossa mente poderia antes afogar-se do que nadar com prazer, se ela chegasse até lá sem cautela. Existem textos das Escrituras que foram feitos e construídos com o propósito de nos levar a pensar e pensar profundamente. Por esse meio, inclusive, nosso Pai Celestial quer nos educar para o céu, fazendo-nos penetrar nos mistérios divinos com a nossa mente. Por isso, Ele nos oferece a sua palavra de uma forma às vezes complexa, para nos compelir a meditar sobre ela antes de chegarmos à sua doçura. Ele poderia ter explicado tudo de tal maneira que captássemos o pensamento num só minuto, mas não foi da vontade dele fazer assim em todos os casos. Muitos dos véus que são lançados sobre as Escrituras não têm intenção de ocultar o significado aos leitores diligentes, mas de compelir a mente a ser ativa, pois muitas vezes a diligência do coração em procurar saber a vontade divina faz mais bem ao coração do que a própria sabedoria obtida. A meditação e o esforço mental cuidadoso servem como exercício e fortalecimento da alma, que passa a ficar em condições de receber verdades ainda mais sublimes e mais profundas. Precisamos meditar. Essas uvas não produzem vinho até serem pisadas por nós. Essas azeitonas precisam ser colocadas debaixo da roda e prensadas repetidas vezes para que o azeite flua delas. Olhando para um punhado de nozes, percebemos quais delas já foram comidas, porque há um buraquinho onde o inseto furou a casca, só um buraquinho, e lá dentro há uma criatura vivente comendo a noz. Ora, é uma coisa maravilhosa furar a casca da letra, para então ficar por dentro comendo a própria noz. Bem que eu gostaria de ser um vermezinho assim, vivendo dentro da palavra de Deus, alimentando-me dela, depois de ter aberto o caminho através da casca e ter chegado ao mistério mais interior do Evangelho bendito. A palavra de Deus sempre é mais preciosa para o homem que mais se alimenta dela. No ano passado, sentado debaixo de uma faia nogueira que se estendia em todas as direções e admirando aquela árvore tão maravilhosa, pensei comigo mesmo: não tem nem a metade da estima por essa faia do que o esquilo tem. Eu o vejo pulando de galho em galho e tenho certeza que ele dá muito valor àquela velha faia, porque tem seu lar em algum oco dentro dela,
Os galhos são seu abrigo, e aquelas nozes de faia são o seu alimento. Ele vive daquela árvore. É seu mundo, seu pátio de recreio, seu celeiro, seu lar, realmente é tudo para ele. Mas para mim, não, porque obtenho meu repouso e minhas refeições em outro lugar. No caso da palavra de Deus, é bom sermos como aquele esquilo, habitando nela e vivendo dela. Exercitemos nossa mente, pulando de galho em galho na palavra. Achemos nela o nosso repouso e façamos dela o nosso tudo. O proveito será todo nosso se fizermos dela nosso alimento, nosso remédio, nosso tesouro, nosso arsenal, nosso repouso, nossa delícia. Que o Espírito Santo nos leve a fazer assim, tornando a palavra tão preciosa à nossa alma. Agora, quero fazê-lo lembrar que, para obter proveito da palavra, teremos de orar. É uma coisa excelente sermos forçados a pensar, e coisa mais excelente ainda é ser forçado a orar pelo fato de ter sido levado a pensar. Não é verdade que estou falando com alguns de vocês que não leem a palavra de Deus, e que estou falando com muitos outros que a leem, mas sem nenhuma resolução firme no sentido de entendê-la? Sei que esta é a realidade. Você quer começar a ser um leitor verdadeiro? Então precisa dobrar os joelhos. Você deve orar a Deus pedindo orientação. Quem entende melhor um livro? Quem entende melhor um livro é o próprio autor dele. Se quero verificar o verdadeiro significado de uma frase um pouco complexa e o autor mora perto da minha casa e eu tenho condições de visitá-lo, vou tocar a campainha da porta dele e dizer-lhe: o senhor pode ter a gentileza de me dizer qual o significado original daquela frase? Não tenho a mínima dúvida de que ela faz muito sentido, mas eu sou inculto demais para percebê-lo. Não tenho o conhecimento e o domínio do assunto que o senhor possui, e, portanto, suas alusões e descrições estão além do meu alcance. Para o senhor é um lugar comum, bem dentro do seu alcance, mas para mim é difícil. O senhor teria a bondade de me explicar o significado? Um bom homem teria prazer em ser tratado assim, e não teria nenhum problema em deslindar o significado a um leitor interessado e sincero. Assim, eu teria certeza de obter o significado correto, porque estaria indo à fonte original ao consultar o próprio autor. Da mesma maneira, o Espírito Santo está conosco, e quando tomamos na mão o livro dele e começamos a lê-lo, e queremos saber o significado, devemos pedir que o Espírito Santo nos ensine. Ele não operará um milagre, mas ele inspirará a nossa mente, e ele nos sugerirá pensamentos que nos levarão através da ligação natural entre eles, até finalmente chegarmos ao cerne e ao âmago da sua instrução divina. Portanto, procure com muita sinceridade a orientação do Espírito Santo, porque se a própria alma da leitura é o entendimento daquilo que lemos, logicamente, devemos invocar o Espírito Santo em oração, pedindo que ele desvende os mistérios secretos da palavra inspirada. Se temos pedido assim a orientação do Espírito Santo, segue-se que estaremos dispostos a usar todos os meios e ajudas para entendermos as Escrituras. Quando Filipe perguntou ao eunuco etíope se este entendia a profecia de Isaías, o eunuco respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? Em seguida, Filipe subiu à carruagem e abriu-lhe a palavra do Senhor. Alguns, sob o pretexto de estar sendo ensinados pelo Espírito Santo, se recusam a ser instruídos por livros ou por homens. Essa atitude não honra ao Espírito de Deus, pelo contrário, desrespeita-o, porque se ele dá a alguns dos seus servos mais luz do que a outros, e é claro que ele dá, esses estão obrigados a transmitir essa luz aos outros e usá-la para o bem da igreja. Se, porém, o restante da igreja se recusa a receber essa luz, com que propósito o Espírito Santo de Deus a deu? Nesse caso, haveria a sugestão de que há algum erro na dispensação dos dons e das graças que é dirigida pelo Espírito Santo. Não pode ser assim. É do beneplácito do Senhor Jesus Cristo dar mais conhecimento e entendimento da sua palavra a alguns dos seus servos do que a outros. E nossa parte
é aceitar com alegria o conhecimento que Ele dá, da maneira que Ele quer dá-lo. Seria iniquidade nossa dizermos: não queremos os tesouros celestiais que existem em vasos de barro. Se Deus nos der o tesouro celestial com a sua própria mão, nós o aceitaremos, mas não através de vasos de barro. Pensamos que somos suficientemente sábios, com mentalidade celestial e muito espirituais para dar valor às joias quando estão colocadas em vasos de barro. Não queremos ouvir a ninguém e não queremos ler algo além da Bíblia, nem queremos aceitar alguma luz a não ser aquela que passa por uma fenda em nosso próprio telhado. Não queremos ver com a claridade da vela de outro, preferimos permanecer na escuridão. Irmãos, não caiamos em semelhante insensatez. Se a luz vier da parte de Deus, mesmo que seja trazida por uma criança, nós a aceitaremos com alegria. Se algum dos servos dele, seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, tiver recebido luz, eis que todas as coisas são vossas, e vós de Cristo, e Cristo de Deus, é o que a palavra diz. Aceite, portanto, a luz que Deus acendeu, e peça a graça suficiente para focalizar essa luz na palavra, de modo que ao lê-la, você possa entendê-la. Não quero dizer muito mais a respeito disso, mas eu gostaria de fazê-lo sentir essas verdades. Você tem a Bíblia em casa, eu sei. Você não gostaria de ficar sem a Bíblia e pensaria que é um pagão se não a tivesse. Você tem a Bíblia e talvez ela seja muito bem encadernada, um exemplar de aparência excelente. As páginas não foram muito viradas nem gastas e não correm tal risco, porque apenas saem aos domingos para tomar ar. E durante o restante da semana ficam guardadas junto aos lenços perfumados de alfazema. Você não lê a palavra, não a perscruta, e como poderá esperar que receberá a bênção divina? Se não vale a pena escavar para achar o ouro celestial, não há probabilidade de descobri-lo. Várias vezes já lhe falei que escrutinar as Escrituras não é o caminho da salvação. O Senhor tem dito: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Mesmo assim, a leitura da palavra frequentemente leva, assim como o ouvir da palavra pregada, à fé. E a fé traz a salvação, porque a fé vem pelo ouvir, e a leitura é um tipo de ouvir. Enquanto você procura saber o que é o Evangelho, pode ser do agrado de Deus abençoar a sua alma. Mas que quantidade inferior de leitura alguns de vocês dedicam às suas Bíblias? Não quero dizer nada que seja demasiadamente severo para não ser rigorosamente verdadeiro, que falem em suas próprias consciências, mas não deixe de tomar a liberdade de perguntar: não é verdade que muitos de vocês leem a Bíblia de maneira muito apressada, só um pouquinho, e saem correndo? Alguns de vocês não se esquecem, pouco tempo depois, de tudo quanto leram, perdendo até mesmo o pouco efeito que parecia ter. Quão poucos de vocês estão resolutos no sentido de chegar até o âmago da palavra, ao seu suco, à sua vida, à sua essência, e a beber do seu significado. Se você não fizer assim, digo-lhe de novo que a sua leitura é leitura miserável, leitura morta, leitura sem proveito, não é leitura de modo algum, e até o nome de leitura seria impróprio. Que o Espírito Santo lhe dê profundo arrependimento quanto a este assunto. Amém, queridos. Amém.